todos nós conhecemos, mas esse assunto é princípio, e todos os princípios estabelecidos por Deus devem ser observados na vida cristã. Capítulo 13 de Romanos, vamos ler. Quem conhece a Bíblia sabe o que ele fala. Capítulo 13, a partir dos versículos 1, vamos ler até o 5. A Bíblia diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. A gente vai partir do começo, aonde houve uma quebra de autoridade. Eu digo mais, foi antes do Éden. Vamos ler Isaías 14, 12 a 14. Porque nós precisamos entender determinados princípios diante de Deus que são gravíssimos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Capítulo 28, versículo 17 de Ezequiel também fala sobre isso. Capítulo 28 de Ezequiel, versículo, a partir do 15, mas o 17 que fala sobre esta queda. Veja, o pecado contra a santificação, a santidade de Deus, Deus releva e Deus perdoa. Deus não perdoa a quebra da autoridade. Esse é o grande problema. Deus não perdoa a quebra da autoridade. O trono de Deus, a Bíblia diz que ele tem um trono firmado, misericórdia e justiça. Ele governa e sustenta todas as coisas, está em Hebreus 1:3. Todas as coisas criadas, Deus sustenta pelo poder da palavra dele. Então Ele não permite que abuse da autoridade. Quem achou Ezequiel 28:17? O teu coração tornou-se altivo e soberbo,
causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Veja, a Bíblia, tanto em Isaías 14 como em Ezequiel 28, está falando de um personagem angelical, que tinha nome Lúcifer. No versículo 15 do 28, ele diz que ele era o mais formoso de todos que habitavam os céus. Mas ele se corrompeu por causa da formosura. Ele elevou o coração e quis ter um trono acima de Deus. Ele quis ser igual ao Altíssimo. Ele quis ter a autoridade que Deus tem, que é o único que tem. E Deus o baniu. A Bíblia diz que Deus derrubou. Lá no capítulo 10 de Lucas, versículo 19, Jesus, quando fala com os discípulos, diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Essa foi a queda de Satanás, foi detonado, não tem espaço. E nós vemos ao longo da história este abuso, esta violação da autoridade de Deus, chama-se rebeldia. É por isso que lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, diz que o pecado, a rebeldia é igual o pecado de feitiçaria, porque você está subordinado ao espírito de Satanás. Lucas 10, 18, né? Eu falei 19, né? É isso aí, 10, 18. O primeiro que nós lemos foi Isaías aqui? 14, 12 a 14. Essa fala de Lúcifer, 28 também fala de Lúcifer. Então, por isso que a Bíblia diz rebeldia, é desobediência aos mandamentos. Eu estava conversando com as pessoas no domingo pela manhã e falei sobre fé e fidelidade, que como fruto do Espírito, muitas pessoas não atentam para isto, sobre este princípio de obediência. Quando eu falo fé como fruto, eu tenho que estabelecer fé na palavra, crer no que está escrito. Isso aqui é mandamento de Deus, e os mandamentos de Deus, eles não caducam, eles não precisam de revogação, eles são eternos. E quando nós damos pouco caso a isto, nós viramos as costas à ordem de Deus, nós somos rebeldes. Nós podemos fazer a obra de Deus, nós podemos pregar o Evangelho com um coração rebelde. Satanás bate palma, irmãos, porque todo rebelde está dentro do princípio dele. Tem os princípios de Deus e os princípios de Satanás. Rebeldia é pecado de feitiçaria. Você deixa de ouvir a voz de Deus para fazer o seu propósito. Então podemos, mas não devemos. Não devemos. É por isso que a gente tem que entender princípios. Se você pecar qualquer tipo de pecado, se arrepender, Deus perdoa. Quando você fere a santidade, Deus se levanta contra você. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Só desobediência. Está muito vinculado à rebeldia. Qual foi a proposta da serpente a Eva? Se você comer, você será.
princípio de Lúcifer, ele foi detonado porque ele elevou o coração, porque ele teve soberba. O princípio da tentação é aquele que está em 2:15 de 1 João. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Passa por aí. Foi a tentação que Jesus foi tentado lá no monte. Carne, está com fome, manda as pedras transformarem em pão. E aí ele mostra a riqueza do mundo. Tudo isso eu vou te dar, se você me adorar. Então, nós devemos ter cuidados com estes princípios. Só que esses princípios, eles estão amarrados à nossa vida. Ele está falando que nós devemos, todo homem esteja sujeito à autoridade. Certa vez, Jesus estava reunido com os discípulos e chegou a mãe de Tiago e João e disse: Jesus, eu quero que no teu reino o meu filho, um sente à tua direita e o outro sente à tua esquerda. Jesus disse: isto não compete a mim. Primeiro ele faz uma pergunta: eles podem beber o cálice que eu vou beber? A mulher diz: eles podem. Jesus disse: até pode fazer, mas essa exigência só o meu Pai que está nos céus. Mas ele faz uma advertência: nos governos daqui, uns sucedem aos outros, uns sobrepõem aos outros. Há uma hierarquia de poder estabelecido pelos homens. Mas ele disse: mas no reino dos céus, aqui não é assim. Aqui, quem quiser ser grande, se torne o menor, vá servir. E ele diz: porque eu, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir a todos. Então ele mostra o princípio. Mas nós convivemos numa sociedade que há poderes, e nós devemos respeitar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, vamos ler. E outro leia 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. 1 Timóteo 2. Capítulo 2, versículo 2. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 2. 2 e 17. 2:17. Tratem a todos com devido respeito, ame os irmãos, E honre, temam a Deus e honrem o rei. honre o rei. Agora Timóteo 2 e 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Paulo estava preso, e ele sabia que não sairia daquela cadeia, ele seria morto. Ele estava consciente. Quem tinha prendido Paulo era um imperador. Ele poderia estar revoltado na situação. Ele pede: orem pelos reis, ore por essa pessoa que me prendeu, mas ore por eles, porque é submissão à autoridade. No capítulo 23 de Atos, há não me lembro o versículo, mas Paulo está questionando a sua prisão em Cesareia, e lá ele vai demandar. Em determinado momento, uma pessoa diz: dá um tapa na cara dele.
do teu povo. Então ele falou, ou parede esbranquiçada, mas o cara falou, olha, esse cara é o sumo sacerdote. Ele falou, está escrito que eu não posso falar contra a autoridade. Isso é princípio, irmãos. Nós sentamos muitas vezes com as pessoas aí e malhamos os governantes. Por mais que eles façam errado, o dever da igreja é orar por eles. Esse é o princípio. Você não pode, porque Deus instituiu todas as autoridades, mesmo as perversas, e você tem que submeter a elas, por causa da ordenação. Quem se levanta contra uma autoridade, embora perversa, ele está se levantando contra Deus. Você está nas garras, é rebeldia, nas garras de Satanás. E nós não queremos viver sobre essa prisão. Nós fomos libertos por Jesus para ter uma vida livre. Então conheça a palavra de Deus e viva em liberdade. Lembrei de um versículo, Isaías 5:13. Tem muita gente enganada no meio da igreja, porque não falta conhecimento. Só a primeira parte A. Porque o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Só isso. O meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Se você não procura conhecer princípios da Bíblia, você será levado ao cativeiro. Cativeiro de quem? Pode perguntar. Do inimigo. Nós fomos chamados à liberdade. Gálatas 5:1 diz: nós fomos chamados para a liberdade. Eu preciso conhecer fundamentos da Bíblia para não burlá-los. Pastor, você falou sobre, inclusive, a autoridade, aqueles que são bons ou maus, tanto faz. É engraçado que o senhor pediu para ler Pedro 2,17. Antes eu falo um E pouquinho. no 18 fala assim: escravos, sujeitos-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons amados, mas também aos maus. Essa é a vantagem. Você tem que supor. Olha, a Bíblia, por isso tem que conhecer, para você não ser enganado. Ela tem recomendação para todos. No capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 4, ele fala sobre os servos, os empregados. 1 Pedro 2,18. 2,16 ou 18. 17 e 18. Ele fala sobre os empregados. Para você, não é isso? Vós servos, obedecei vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Só. É o seguinte: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Veja. E o 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Muitos de nós, eu já passei, né? Eu hoje estou de braços cruzados, sou aposentado. Mas tem gente que está nativa. Pronto. E lá você tem chefe bom e tem aqueles que cavernosos, que pega no pé. Como você tem que servir? Murmurando ou fazendo como para... Leia Colossenses capítulo 3, versículo 22 e 23. Colossenses 3, 22 e 23. Veja, a recomendação diz que eu não posso morcegar. Quando eu virar, o chefe virar as costas, eu vou para a internet, eu vou para o Zap. Tem muita gente que faz isso. Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens. Mas trabalhando com sinceridade de coração por causa do vosso temor ao Senhor. Ao Senhor. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração,
como para o Senhor e não para homens. Para homens. Então ele te dá um princípio. Eu tenho que submeter. O grande problema do respeito à autoridade é a submissão. Nós temos um ego maior do que nós. O 24 diz a recompensa. Sabendo que receberão do Senhor A recompensa. Pastor, é Cristo Senhor que vocês estão servindo. eu vejo que não é a submissão, mas é a honra. Porque a honra, ela é incondicional. Se a pessoa é boa ou injusta, tem que ser honrada. Mas a submissão já tem a condicional. Veja bem, a submissão à autoridade está muito ligada à honra. Mas eu posso ser submisso, mas no meu coração não dá mínima para aquele cara. A honra não, ela tem que ser total. Além de me submeter, eu reconheço que Deus colocou isso sobre a autoridade. Por isso que Pedro diz: ore por isso e honre ao rei, honre a autoridade. Eu posso, fica em pé, mas eu posso levantar, mas o meu coração está sentado. Eu estou submisso, mas Deus vai ver o quê? A minha honra. Isso aí, quando eu faço isto, eu estou nos braços do inimigo. Rebeldia. Eu posso ter uma aparência, atitude, mas o coração, essa rebeldia, tá? Muitas coisas que eu vou fazer achando meu bem próprio e vai contradizendo contra a palavra. Jesus esteve nessa encruzilhada no Getsemane. Ele ora, ele tem receio da cruz e ele fala: se possível, passe de mim, mas de maneira que eu faça a tua vontade. O desejo do nosso coração não é agradar pessoas, é fazer a vontade de Deus. Isso tem que tomar conta do nosso coração, porque senão eu sou enganado. Eu posso fazer, eu posso pregar, vai acontecer o que aconteceu lá com Jesus no capítulo 7 de Mateus, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E eles vão dizer: Senhor, no teu nome nós pregamos, no teu nome nós curamos, no teu nome nós expulsamos demônio. E Jesus vai dizer: eu nunca os conheci. Por quê? E eu posso dar como testemunho aqui, eu fui curado disso. Porque quando a igreja lançou aquele livro Debaixo de Suas Asas, eu não aceitava de jeito nenhum um cara que era injusto, que a gente tem que submeter a ele, honrar ele. Mas depois desse curso, lá no capítulo 22, Deus me deu uma cura. E hoje eu sei que a diferença. Isso aí, é uma diferença. É um benefício para a minha vida, não para a vida do outro. É um benefício para a minha vida. Porque quando você submete a palavra, Deus vai te honrar. Porque o princípio da submissão e da honra é a obediência. Obedecer a Deus. Qual foi o problema de Adão e Eva? Desobedeceram a Deus. Eles se rebelaram contra Deus. E Deus, o que fez? Ele poderia, como muitos de nós, passar a mãozinha na cabeça. Não, vocês se arrependeram, fique aqui. Ele lançou fora. Rebelde não tem vez. E você coloca isso ao longo da história, o povo de Israel, ao longo, capítulo 23 de Êxodo, versículo 21, Deus falando: se vocês me obedecerem, e se vocês não forem rebeldes, eu vou abençoar. Mas eles o tempo todo, acho que é 23 e 21, não é isso? Preste atenção e ouça o que ele diz: não se rebele contra ele, pois não perdoará as suas transgressões. As tuas transgressões. Pois nele está o meu nome. Então, ele está dizendo que não pode se rebelar contra o Senhor. Nós temos alguns episódios, irmãos, no capítulo 12 de Números, quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés. Eles disseram:
Você conhece, quem conhece a história? Nós também, né? Hein? Nós também temos autoridade. Deus não fala com ele, fala conosco também. Não é só ele que pode mandar, nós. Moisés não disse nada. Mas o próprio Deus intercedeu. Né? Intercedeu. Ele mandou os dois ficarem à parte e na hora a Miriam ficou leprosa. Nunca mais ela teve convivência social, ficou isolada. Fala que foi o Senhor que ouviu, não foi Moisés. Não foi Moisés. Arão teve a sorte de ser o sumo sacerdote, a lepra não pegou nele, pegou nela. Mas ele ficou também marcado, você não vai entrar, você vai morrer. E ele morre no Monte Hor. Tudo por causa de uma rebelião. E Deus fala assim, Deus se levanta em favor de Moisés. Olha, com Moisés eu faço diferente. Eu falo com alguém por sonhos, eu falo com alguém por visões, por isso o nome vidente, mas com ele não. Com ele eu falo face a face. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Então, ele está dizendo, quem se levanta em defesa do homem Moisés é o Senhor. Aí você vai ver um monte de história, Abirão, que aquele abriu, no livro de Números, ninguém gosta de ler essa coisa não, mas eu gosto, muita história bonita. Aí justifica dele ser chamado manso, que ele deixou o direito dele para Deus. Ele deixou, e Deus interviu. Então nós estamos falando de princípios de empregado com patrão. Hoje nós temos uma sociedade que não respeita, quebra esse princípio. Eles estão à margem da obediência, estão debaixo do princípio de Satanás. Os filhos não respeitam os pais. Irmãos, você tem que aprender princípios da Bíblia, respeitar autoridades e exercer a autoridade que Deus te dá. Pai banana vai prestar conta a Deus. Pode saber, esses pais que não assumem posição diante da esposa e nem diante dos filhos. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 3, leiam aí. Estou falando coisa do fundamento da Bíblia. Acho que é a parte A, não precisa nem ler todo, mas pode ler todo. Quero, porém, que entenda que o cabeça de todo homem é Cristo. Continua. E o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Então está dizendo, o cabeça da mulher é quem? O homem. Do homem. E essas mulheres que mandam? Quebra princípio. Quebrou princípio, quebra a cara. Mas e aí? Quebrou o princípio, mas e aí quando o homem não faz nada, é o banana, como você disse? Aí eu vou citar um outro versículo. 2 Timóteo 1:7. Será esse mesmo? Querendo ser doutores da lei? Não. Deus É não segundo. nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio. Veja, Paulo está falando a um ministro, no 6 ele diz: desperte o dom que há em ti, que foi por imposição de minhas mãos, para ele tomar uma posição ministerial. Ele estava diante dos anciãos querendo ser agradável, e Paulo começa, olha, não é assim. Liderança é para exercer, e você foi ungido para exercer liderança, mesmo diante das pessoas velhas, porque Deus não deu o espírito de covardia, mas de poder, moderação e amor. Então, se você tem autoridade, não abra mão dela.
E ele diz que eu tenho que exercitar a minha autoridade com autoridade e com amor. Moderação. Hein? Sem estupidez. Mas eu não posso abrir mão. O que nós vemos hoje, essa inversão, são pessoas que estão abrindo mão, lá do versículo 11 de 1 Coríntios. O cabeça da mulher é o homem. O homem deixa a mulher fazer tudo. Capítulo 3, versículo 7 de 1 Pedro, leiam lá. Não adianta, irmão, está na Bíblia. E a Bíblia é a verdade de Deus. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam perdidas as vossas orações. Então Deus já definiu. Estruturalmente, a mulher é mais fraca do que o homem. Por isso que a liderança está nele. Por isso que ele é o líder. Ele aguenta mais. A estrutura do homem aguenta. Você aguenta por pressão que a mulher não aguenta. Então, e a Bíblia está dizendo que eu tenho que entender que ela é mais fraca e eu tenho que ser líder dela. Há muito desajuste nos casamentos por causa da inversão de papéis. A autoridade é o homem e ele deve exercitar com base em Efésios 5, lá, se não me engano, 30 e 31, que a Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo foi a cruz, a demonstração dele. Então o homem tem que se doar em favor da mulher. Por esta razão o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a entregou-se é assim mesmo por ela. Veja, qual era a grande distorção no passado? Os maridos, como não tinha classe de casais, reunião de encontro de casais, eles tratavam as mulheres debaixo da sola do sapato. Isso eu presenciei muito. Tá? Mas só que a recomendação da Bíblia não é essa. Então, quando nós pegamos a palavra com conhecimento, você não é prisioneiro do princípio de Satanás. Você se liberta. Está precisando de fazer aquele curso novamente, né? De quê? Homem ao máximo, né? Mas acho que no segundo semestre. Vai ter agora. Hein? Muito Se a bom. pessoa tivesse um entendimento que isso é uma coisa na esfera espiritual, a física se tornaria leve. Leve. A pessoa tem que reconhecer pela fé. É um entendimento. Por isso que a gente insiste sempre. Continue lendo a Bíblia. Leia, leia e leia. Senão você não vai assimilar. Na verdade, pastor, o homem que não tem esse entendimento, ele confunde autoridade com autoritarismo. Autoritarismo é diferente. Exatamente. Tá? Autoridade você não se impõe. Autoritarismo é você coloca na mão de um guarda de trânsito, ele chega lá, ele te mostra a carteira, sai do carro, não quer nem saber. Autoridade mostra rumo. Trata de qualquer maneira. Tá? Conduz. A autoridade é aquele que mostra o caminho, conduz com um exemplo. Com amor, né? Paulo diz: olhe para mim, faça o que eu estou fazendo. Seja meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Essa é a vida do discípulo. O discípulo, quando nós formamos discípulo, o discípulo gera discípulo. Ele leva para um alvo, para um propósito, olhar para Jesus e viver a vida que Jesus viveu. Nós precisamos, irmãos, entender a palavra e trazer o Espírito sobre nós para viver o Evangelho como Cristo viveu.
Se você não tiver o Espírito, você não vai fazer. Alguém falou não, né? Aleluia, não. É porque a gente vê muito isso. O homem fala assim, não, eu sou autoridade, mas não é autoridade. Não é isso. Quem manda aqui sou eu e tal. Não é isso. Não é autoridade. Tá? Não é isso. Imposição não faz parte. Todas as coisas de Jesus foram condicionais. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, este princípio de obediência, ele permeia a nossa existência. Quando você vai ao trabalho, com este princípio, eu estou falando, irmãos, coisa que eu vivi. Eu trabalhei numa empresa, grande empresa, onde disputa pelo cargo era grande, tá? E havia manipulação, jogo de interesse, pessoas davam ao chefe churrascada, bebida para conseguir alguma coisa. E eu saí fora dessas coisas. E eles fizeram um grupo coeso entre eles, famílias, que eles subiam, faziam aquela escadinha, um vai para o nível, a obra, de maneira que você subia todo mundo. A primeira vez que eu fui com Lia, era recém-casado, lá eles beberam, eu falei, eu não vou ficar nesse lugar, eu não vou trazer bebida para minha casa, não vou fazer isso, vou trabalhar à margem. E o meu trabalho era com princípio nesses versículos que eu citei a vocês, Colossenses 3, 22 a 23. Não trabalhe para homem, trabalhe para o Senhor. Quando você trabalha para o Senhor, quem vai pleitear sua causa é o Senhor. Eu tenho um colega, faz tempo até que eu não converso com ele, que nós trabalhamos muito tempo juntos, fomos para São Luís juntos, e ele ficava perguntando, quem é o seu QI? Porque todas as promoções que o grupo levava, a minha vinha diferente, vinha logo na frente. E ele perguntava, ele era muito amigo, nós fomos para São Luís, então ficamos, as filhas dele iam lá para casa, a Fabíola ia para casa dele, as meninas toda a mesma idade. Quem é o seu QI? Um dia eu falei com ele, o meu QI não é daqui. Quem me indica, quem abre a porta para mim é o Senhor. E ele era de uma outra área. E ele falava assim, Hércules, eu quero promoção. Eu sei que o meu chefe não consegue. Consegue para mim. Porque eu ia lá na fonte, conversava com o gerente, e sempre eu conseguia. Um dia eu cheguei o chefão saiu, veio de férias, falou, agora você vai tomar conta. Eu falei, eu posso dar andamento naquelas promoções? 53 pessoas para serem promovidas. Cheguei na mesa do chefe, ele estava com o pé em cima da mesa lendo a Veja. Era um chefão. E a Vale tinha dado aquele tempo da inflação 70% ao mês, era um negócio alucinante. Vocês não viveram essa época, nem pense. Dinheiro você recebia no saco e ia embora rapidinho. Hein? Era um negócio de doido. A Vale tinha dado uma melhorada. O cara falou, não. Tinha o tal do overnight. O overnight. Rapaz, quando isso acabou, eu entrei. Rapaz, aí eu tive que fazer prova de Deus. Meu Deus do céu, é um tempo difícil. Em julho de 94, eu lembro desse negócio. Eu aplicava o dinheiro na overnight para pagar a empregada. E eu estava terminando o condomínio, o cara aumentou a prestação lá em cima e não tinha fonte para sair.
E eu falava, meu Deus, como que eu vou arrumar dinheiro? Ia para o joelho e orava, Senhor, eu nunca atrasei. E aí Lia ficava apavorada sem dormir. Olha, 6 meses de angústia. Deus foi fiel, abriu as portas e não fiquei devendo nada. Terminou a obra, eu paguei tudo. Não sei como, mas paguei. Deus abria, vendia umas férias, vendia uma licença-prêmio, e eu sei que na hora deu tudo certo, tá? E aí eu cheguei para o chefe e falei, ó, eu estou aqui porque você segurou as promoções. Ah, mas nós tivemos uma melhor. Eu falei, você teve, você ganha muito e tal, mas tem muita gente lá que não teve, eu preciso. Rapaz, você é muito chato. Então toma, 53, me deu um pacote. Aí eu levei para o RH para processar. Quando saiu a promoção, aquele pessoal, quando o chefe voltou, estava todo mundo promovido. Estava lá na gaveta do cara, o cara só fez assim, me arrancou 53 processos. Leva para lá. Eu levei e promovi. Por quê? Porque você, quando trabalha para o Senhor, Deus te destaca. Certa vez eu saí para férias e ele suspendeu uma negociação milionária. A hora que eu cheguei, falou, Hércules, eu marquei uma reunião para você estar presente. O cara está me cobrando $1,5 milhão. Eu quero que abaixe isso o mais possível que você puder. Eu falei, tá legal, fui para a reunião. Se lembra quando você adiantava alguma coisa, tinha que ter uma carta de fiança? E eu conversando com o negociador, ele era negociador e não financeiro. Eu falei, eu te adianto o dinheiro se você me abaixar o preço. Ele abaixou. Agora eu preciso de uma carta de fiança. A carta de fiança demorou 1 mês. O dinheiro virou água. Está entendendo? Virava ou não virava? Menos 70% de inflação. Então, reduziu, era 3 locomotivas tinha batido. Naquela época do Sarney, você não podia comprar uma nova, tinha que consertar uma velha. A velha ficava mais cara do que a nova, mas você tinha que fazer por causa do orçamento. O Brasil não tinha condição. E a gente era estatal. Eram uns negócios que a mente não cabe. Mas tudo isso, por quê? Porque você trabalha para o Senhor. Quando você propõe isto, quem abre a porta para você é o Senhor. Você sabe disso, né? Tá? Que quando você propõe uma coisa, trabalhar para o Senhor, quem vai na sua frente é o Senhor. É a recompensa do versículo 24. Tá? Então eu preciso entender isso. Eu vejo muitos crentes, por falta de conhecimento, se submetendo à escravidão, tá? Eles sentam em roda, falam das autoridades. Nós temos um corpo de autoridades aí, que você sabe, a Lava Jato abriu, mas o crente não pode estar nessas rodas, tem que estar orando. Você pode dar opinião? Pode. Você não pode é falar mal. Você está entendendo a diferença? Os caminhos, você pode falar, se fizesse assim, talvez melhorasse. Mas você não pode sentar e abrir a boca contra ninguém. Eu nunca falei do Lula. Mesmo não querendo, sabendo de todo o trabalho. Nunca falei. Um dia um pastor começou a falar, eu chamei ele para falar, olha o princípio, não faça isso. Ah, mas o cara não presta mesmo. Eu falei, não presta, mas você não pode falar. Se você quer a bênção de Deus, segue a Bíblia. Não pode falar, tem que orar, honrar o rei. São princípios. E aí nós queremos vitória de Deus, queremos recompensa de Deus, quebrando o princípio. E quem bate palma quando você faz isso é Satanás, porque é princípio dele, rebeldia. Por que a rebeldia
é como pecado de feitiçaria? É uma pergunta que eu faço a vocês. É a Bíblia que diz, né? Não é isso? Quem sabe onde está escrito? Eu já falei aqui. Velho Testamento, não sei. Capítulo 15, 1 Samuel, versículo 23. 22 fala: obedecer é melhor do que sacrificar. Primeiro Samuel. 1 Samuel. A história de Saul é 1 Samuel. 15, quanto? 15, 22, 23. Porém, Samuel disse: quem contemplou o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em oficial, se obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender é melhor do que a gordura de caminho. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade de idolatria. Portanto, quando ele está habilitado a palavra do Senhor, ele realmente Rejeitou. para que não seja mais. Qual foi, veja a rebelião, qual foi a ordem que Deus havia dado a Saul? Exterminar os amalequitas, todos. Deus não deu opção, elimine todos. O que Saul fez? Ele guardou o melhor das ovelhas, dos bois e o rei. Quando Samuel chega, Samuel fala: que negócio é esse que eu estou ouvindo? Ele diz: é o povo que guardou o melhor para o sacrifício. Veja, Deus não aceita coisa abominável como sacrifício, Ele aceita obediência. Não é aquilo que eu penso que é o melhor para mim, é o que a Bíblia determina que é o melhor para mim. Então, ele traz isso, ele foi rejeitado ali, o governo dele acabou ali, e ele virou as costas. A rebelião, quando você vira as costas ao Senhor para fazer aquilo que você acha legal. Há um princípio que Satanás instala na vida do crente, chamado de auto-engano. E muitas vezes nós somos enganados pelas nossas presunções de que estamos subindo para morar com o Senhor, nós estamos descendo para o inferno. Capítulo 24 de Mateus, versículo 4. Olha a advertência de Jesus. Vocês são difíceis de achar, acha aí. Jesus respondendo disse: cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque há um espírito de engano permeando a nossa vida para pensar que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Olha, isso é muito sutil. Capítulo 1, versículo 22 de Tiago, ele diz: não sede apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, enganando-vos a vós mesmos. Então é possível nós vivermos debaixo do engano, pensando que estamos corretos. Por isso que o esclarecimento da Bíblia é fundamental para a nossa vida. E ele, quando você vai no 24 de Mateus, ele diz lá na frente, ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar de muitos. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 7, ele diz que o espírito da iniquidade já está assolando, operando. Veja, o que é iniquidade? Jesus está dizendo, por causa da multiplicação da iniquidade, o amor vai se esfriar.
E lá ele está dizendo que a iniquidade já está operando no presente momento. Aí você vai para a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e diz: nos últimos tempos, serão tempos difíceis. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo da operação da iniquidade, campeando, e Satanás, a origem da iniquidade é Lúcifer. É esse princípio de quebra de autoridade. Lá no capítulo 28 de Ezequiel, versículo 15, diz: até que se achou iniquidade em ti. Quando a iniquidade instalou no coração de Lúcifer, quando ele faz com que Eva se rebele contra Deus, a iniquidade instala no primeiro casal. E aí 5 e 9 de Romanos diz que por um homem entra o pecado no mundo. Por Adão todos nós fomos contaminados com a iniquidade, pecado e transgressão. Pecado é falha, transgressão é coração, iniquidade é descendência, é DNA. Só o sangue de Jesus para tirar. Por isso que Deus disse: visitarei a iniquidade dos filhos, dos pais dos filhos, até a terceira e quarta. Todos nós nascemos debaixo da iniquidade. Vem no genes, vem no sangue. Foi por isso que Jesus teve que nascer pelo Espírito Santo, não pôde ser pelo sangue. Aí você começa a entender ciência também, genética, porque eu questionava. Jesus teve participação de sangue, mas não teve, porque o sangue está a iniquidade. Hein? São horas de você começar a pensar, viajar na Bíblia. E aí você vai ter respaldo na ciência. O feto não participa do sangue da mãe. Ele participaria na transmissão sexual do marido. O pai, né? Se fosse o pai. Por isso que Jesus veio pelo Espírito. Mas com toda a característica. A Bíblia diz em Romanos 8:3 que ele veio na fraqueza da minha carne, igual a mim, propenso ao pecado, mas não pecou. Então, se ele é o modelo, se ele é o exemplo, você peca porque quer. Nós pecamos porque queremos. Muitas vezes porque somos sem vergonha. É, ué. Foi de Adão, não foi? Hein? Foi de Adão, que tinha que ter. Tinha que ter tido autoridade, não tem? Se não me engano, leia aí 1 Timóteo 2:13, 2:13 e 2:14. A resposta está sempre na Bíblia. Pegar esse cara e dar os cascos dele. 2, acho que é 13 ou 14. Um que fala que Eva foi enganada. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher sendo enganada. Adão, ele faz um pecado consciente, porque ele sabia, conhecia e ele decide. Aí foi o desastre. Mas Adão errou muito. Hein? Adão errou muito. Por quê? Ele foi deixando a mulher dele com aquele papo com Satanás. Aí ele foi da conversa da mulher dele. Foi na conversa da mulher. Por isso que nós devemos vigiar. Olha, esse auto-engano, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, leia. E o outro leia 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, 10 ou 11. 11:3. Mas e assim como a serpente enganou Eva, com as suas forças, se também seja de alguma sorte corrompido em vosso sentido
simplicidade do Evangelho. Paulo está temeroso com uma igreja problemática. Ele diz: assim como a serpente enganou Eva, eu temo que vocês também possam apartar da simplicidade do Evangelho pelo engano. Lá no capítulo 2, versículo 10 e 11, de 2 Coríntios. Essa. Também eu, porque o que eu também perdoei, tem perdoado, o amor de Paulo fica na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os artistas. Veja, ele está dizendo relacionamento aí, problema de pessoas que não estão se perdoando. Ele diz: eu perdoo também, para que vocês não sejam enganados por Satanás, porque nós não ignoramos os seus ardis, as suas ciladas, as suas arapucas. Quando nós éramos pequenos, fazíamos arapucas para pegar os pássaros. Eu fiz muito. Então, ele está dizendo que Satanás faz a mesma coisa para nos atingir. Então, você tem que conhecer o inimigo de lá, para você não ser apanhado aqui. E o auto-engano é isto. Voltando um pouquinho atrás, eu entendi a iniquidade, mas eu não consegui entender direito a transgressão do seu coração. A iniquidade vem do DNA. DNA. Pecado é errar o alvo. Você está aqui, dá uma tropeçada, tá? Iniquidade é transgressão, não. Transgressão é uma desobediência. Capítulo, se não me engano, 5 de Romanos diz: aonde não há pecado, não há transgressão. Porque você tem uma lei que diz: não pode fazer isso. Quando você no coração fala: isso não é bem assim, e burla essa lei, você transgrediu a lei. Assim também é a transgressão. Você tem um negócio no coração. Deu mais ou menos para entender? É mais ou menos rebeldia. Então é coisa do coração. Tá? Você 2 mais 2 deu 5, você apaga. Apaga, isso aí. Dá uma tropeçada aqui no caminho. Agora, coisa não, é aquilo que você está determinado. Você sabe que não pode e faz. Isso é transgressão. Porque você sabe da lei, conhece a lei e desobedece a lei. Por isso que a gente tem que ter a mente transformada.